É isso, pessoal. 10 horas. 10 horas, temos 10 pessoas na sala. Faltam outros 15. Não sei o que houve. Todo mundo deve ter recebido o e-mail. Vocês receberam o e-mail certinho, gente, com as informações? Eu disparei um outro e-mail agora de manhã na notícia. Aliás, por falar nisso, é bom estar sempre entrando lá no Siga e vendo as notícias, tá? Porque nem sempre teve uma queixa do pessoal da turma de métodos computacionais que o Siga não deu para eles, não mostrou para eles a mensagem. Então tem que entrar lá no Siga e ler lá nas notícias. Eu sempre coloco isso em notícias, porque aí notícia eu consigo anexar um arquivo, notícia eu consigo colocar um link para vocês. Então é nas notícias que eu divulgo o link da aula e tudo mais, tá bom? Link, tema da aula. Na notícia também vão os links e as informações sobre as videoaulas que forem liberadas ou as videoaulas que são assunto desse tópico, porque assim, as videoaulas de introdução já estão prontas. Eu vou retocar uma ou outra para adequar um sistema mais geral, para colocar como uma coisa mais nossa aqui o tempo todo, que vai ser durável, que eu vou poder usar inclusive no modo presencial. Sala de aula invertida se mostrou realmente uma técnica muito interessante, porque ela é produtiva. As pessoas acabam participando mais e participando melhor. Então eu vou seguir com isso mesmo quando a gente voltar para presencial. Olha, já somos 15. Tá? Então sejam todos bem-vindos. Como é aula de introdução, como é a primeira aula, eu vou precisar compartilhar com vocês uma tela de apresentação do PowerPoint com os dados diferentes lá daquela videoaula, embora eu complemente a videoaula, e a gente vai fazer muito isso, tá, gente? As duas partes são obrigatórias. A videoaula, ela traz a informação, ela traz o conteúdo de um modo mais global, mas a nossa atividade presencial aqui, a nossa reunião, vai trazer os acréscimos. Também vai ter adição de conteúdo, também vai ter tirar dúvida, também vai ter um monte de outras situações que a gente precisa estar muito atento para levar. Bom dia, Júlio. Bom estar com você de novo. Né? E aí vamos nós, porque o esquema é o mesmo. Para algumas pessoas que já conhecem, deixa eu ver quem é que está presente aqui, porque a gente não tem imagem, né? Gabriele, Diogo, Nathalie, Vitor Valente, Amanda Rodrigues, Lohane, Isabelle, Júlia, Débora, Gabriele, Júlio, Tamires, Fellow Jitzer, que a gente não sabe quem é, deve ser a Nathalie com uma segunda entrada, Elisielma e Roger. E ainda tem o Alan. Então a gente começa esse semestre e ele vai ser, que não é semestre, né, é um trimestre, ele vai ser complicado de novo, porque a gente realmente vai estar numa situação de ensino remoto, vai estar numa situação de não conseguir fazer tudo o que deve no tempo que deve. A gente não tem 18 aulas, a gente tem 12 aulas só, né? E aí é complicado porque ficamos dessa forma. Todo mundo está vendo agora a tela do PowerPoint para mim? Alguém tem que falar, tá? Abre o microfone que quando eu vou para a tela do PowerPoint eu não consigo. Hã? Tá aparecendo a tela, né? Beleza, então por enquanto vai ficar a tela aí para vocês. Eu vou voltar aqui para a sala para ver quantos já somos 18, tá? Eu vou começar assim mesmo. Espero que todos estejam bem de saúde também, né? Porque esse momento é complicado. Se a nossa vacinação de professores está agendada para maio, de vocês então que são jovens e são alunos, só Deus sabe quando vai ser, tá? Mas por favor, tomem vacina, fiquem atentos àquilo que está sendo proposto, àquilo que está sendo pedido. Sempre que eu estiver falando da tela do PowerPoint, gente, eu não vou estar vendo aqui a sala da reunião, tá? Então alguém vai ter a caridade de deixar aberto o microfone ou de falar comigo assim, caiu, estamos vendo, não estamos vendo, professor, estou com uma dúvida aqui. Se alguém tiver dúvida, abra o microfone e fale, porque eu não vou ver, tudo bem? Agora esperar uma resposta. Gente, responde aí. Ok, professor. Tá, joia. Então eu vou lá para o PowerPoint para a gente poder começar a nossa apresentação. Tá? É a primeira aula, é só a apresentação da disciplina, falar mais ou menos como é que ela vai funcionar, tratar um pouquinho aquele problema inicial, né, que vocês receberam também. Não se preocupem, não se aflijam, esse problema inicial ele vai ser resolvido na véspera da antepenúltima aula, vamos dizer assim, porque agora não é véspera da segunda prova, né, porque as provas vão estar agrupadas no final. Mas ele é um conteúdo geral, ele pega um apanhadão de todas as matérias, de todos os assuntos que nós vamos lidar aqui, tirando um ou outro ali, menos o transiente, que vão ser as duas últimas aulas. Mas, como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma planta genérica aqui de engenharia química, provavelmente isso aqui é uma planta siderúrgica, pelo jeito, pela fumaça, pela aparência aqui das coisas. Posso estar enganado, mas tem a ver com mineração isso.
né? Ela foi tirada aqui do Pixabay para a gente poder ter a autorização de usar. Algumas coisas a gente está colocando também no risco, mas é importante vocês entenderem o seguinte: introdução à engenharia química é o ponto de partida. Quem faz mal a introdução à engenharia química vai estar mal para todos os outros recursos. É a mesma coisa alguém que chega na engenharia sem a matemática do ensino fundamental, sem a matemática do ensino médio. Vai passar um aperto muito grande. Vai ter uma dificuldade muito grande para acompanhar, para fazer as coisas, e aí comete erros tão primários, erros tão elementares, que assim, dá dó você ter que zerar uma questão porque o indivíduo não sabe usar a propriedade distributiva da multiplicação. Dá dó zerar uma questão, mas tem que zerar, né? Porque o indivíduo não consegue inverter uma soma de frações. Tá? Então, é importante estar atento a isso. O nosso cronograma de atividades é esse aqui, ó. Vocês estão vendo. Nós vamos de hoje, dia 3 de fevereiro, até o dia 5 de maio com a prova optativa, que vai ser só para aqueles que realmente precisarem, ou para quem quiser aumentar a média. A gente vai falar sobre isso mais adiante, quando chegar na parte de avaliação. Mas eu fiz o seguinte: como a gente não tem a absoluta certeza de quanto do conteúdo vai ser dado de cada parte, eu concentrei as avaliações no final, para a gente poder ter a liberdade de apresentar o conteúdo para vocês. Toda aula tem atividade, tem avaliação continuada, então vocês vão estar continuamente sendo avaliados, tá? Continuamente recebendo uma tarefa para entregar. Isso faz parte da avaliação, principalmente para quê? Para eu poder contabilizar a presença assíncrona. A presença assíncrona está aqui, eu vou fazer chamada daqui a pouco. Agora, a presença assíncrona eu vou contabilizar sim, pelos acessos que vocês fizerem ao SIGA, pelos retornos que eu tiver das nossas avaliações continuadas. Isso vai contar a avaliação assíncrona. Mais para frente eu falo da avaliação continuada. Então, nós hoje vamos ver essa parte introdutória, aspectos históricos, né? Vocês viram na videoaula a questão da ética e tudo mais. Ética profissional é um negócio que tem que ser levado em conta, gente. Nós estamos vendo o país e o mundo confusos, bagunçados politicamente, exatamente porque está faltando essa ideia do comportamento ético, de uma percepção de que nós não somos criaturas sozinhas no mundo, pouca farinha, meu pirão primeiro, pouca vacina, meu braço primeiro, como o povo tem falado aí de uma forma jocosa, mas que é muito grave. Depois nós vamos ver a parte que vocês trazem já do ensino médio, que é a parte de dimensões, unidade, conversão de unidade, princípio da homogeneidade dimensional. Balanço de grandezas conservativas nós vamos começar já no mês de março. Aí uma parte desse primeiro problema inicial aí já vai ser utilizada, porque é entender os conceitos. E lembrem-se, é muito importante entender os conceitos. Vamos com problemas em regime permanente até o dia 24 de março, quer dizer, o mês de março quase inteiro vai ser de regime permanente. As duas aulas do mês a última aula do mês de março e a aula do mês de abril são dedicadas a regime transiente, que é da forma como a maior parte dos problemas da engenharia química funciona. Regime permanente é sonho de consumo, é desejo, mas não é uma realidade tão frequente assim no nosso dia a dia. Por isso se estuda também controle de processos. E aí, lógico, as nossas avaliações, tá bom? Então, basicamente isso, nós vamos ter esse quadro de atividades síncronas, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, que eu também gravo, que eu também edito. Descobri uma técnica nova e interessante para editar, que eu consigo aparecer e a tela também de uma forma que fica visível até no celular. Acho que vai ficar melhor desse jeito. Então, a partir de sexta-feira, eu imagino, sexta-feira, no máximo no final de semana, vocês que já vão ter o vídeo dessa aula de hoje. Se bem que o vídeo dessa aula de hoje não tem tanta informação indispensável assim, que vocês já não tenham. Porque esse cronograma vocês têm impresso, tem o arquivo PDF que eu mandei, né? Então as nossas atividades síncronas são para estudo de casos, ou seja, além das videoaulas eu vou trazer aqui um problema, eu vou trazer um exercício, a gente vai conversar sobre algum conceito que estejam relacionados com a videoaula. A videoaula é a fonte de conteúdo mais importante, depois dos livros. Os livros são a fonte de conteúdo mais importante. Vamos tirar dúvidas. Vamos fazer resolução de exercício de fixação. Aí é nessa hora que eu uso essa mesa digitalizadora aqui, que é um negócio chato, complicado, a minha letra não fica legal, mas a gente se ajeita, tá? No final do ano, no período passado deu muito certo. A gente acabou conseguindo fazer um período bem legal, com metade da turma sendo aprovada. As atividades assíncronas, e aí uma coisa que eu sempre falei, né? A Nathalie falou que assistiu, a Nathalie quem foi que falou que já tinha assistido quando foi presencial no início do ano passado? Foi Nathalie? Foi eu. Quem? Eu quem que eu estou na tela do PowerPoint e não estou vendo? Quem é? Eu? Gabi, Débora, que não, quem é? Oi, professor, fui eu, a Débora. A Débora, isso. Então, Débora falou que viu a gente comentando, né, a respeito dessa questão. Assim, para cada hora
contabilizado lá na disciplina, tem que ter pelo menos 2 horas de estudo por conta própria. Então, nós vamos ter 1 hora de encontro síncrono e vocês ficam com 3 horas para atividade de introdução. Tentem se organizar para usar pelo menos essas 3 horas, porque senão vai ter que usar 20 horas lá no final, na época de estudar para a prova. E se ficar sempre estudando, se ficar sempre fazendo tudo direitinho, vai funcionar melhor, vai dar mais certo, tá? Nas atividades assíncronas, vocês vão receber textos de referência, sempre na segunda-feira, tá? A minha ideia é que na segunda-feira de manhã, antes de eu entrar para a aula de métodos matemáticos, de métodos computacionais, ou antes ou depois dela, logo um pouquinho ali, porque ela vai ser de 9 às 10, tá? Eu libero o material de referência, os textos, a fundamentação teórica, né? Lista de exercícios que vocês já receberam, ela serve para o período inteiro, mas ela é só um referencial, tá, gente? Eu vou falar mais adiante sobre onde vocês têm muitos exercícios para treinar, mas esse não é o melhor jeito de aprender, o melhor jeito de aprender é conhecer bem. Vão ter as videoaulas, que vão ser liberadas também. Na verdade, elas não vão ser liberadas porque elas já estão lá no canal. Eu vou referenciar na segunda-feira quais os vídeos que nós vamos trabalhar na quarta, tá bom? Alguém fala para mim aí, ok? Até aqui todo mundo entendeu? Tudo ok. Isso, ó. Aí temos as avaliações continuadas, que são esses exercícios curtinhos que vocês vão receber. A de hoje é aquela coisa pequena de produção de texto, de entrar na internet, fazer pesquisa sobre parque industrial, fazer pesquisa sobre o código de ética, as atribuições do engenheiro químico, tudo vocês têm disponível lá nas coisas que foram indicadas. Inclusive eu coloquei lá o link para o portal do CRQ para facilitar. E as avaliações objetivas. Avaliações objetivas, provas, né? As provas, a prova 1, a prova 2 é optativa. Tá? Elas vão ser assíncronas, embora com horário marcado para devolução. Ou seja, no dia 14 de abril, às 5 para as 10 da manhã, vocês vão receber no e-mail a prova de vocês anexada. Ela é única, ela é só de vocês, ninguém vai ter uma igual, né? E vão ter 2 horas para fazer, mais uns 15 minutos para fotografar ou para digitalizar, passar isso para o Word, organizar, gerar um PDF e me mandar um único arquivo em PDF. Tá? Esse período eu tenho que ser rigoroso nisso, porque com mais de 60 alunos, né? Eu estou com mais de 60 alunos somando as 2 turmas, não é fácil você organizar com alunos desorganizados. Então eu não vou aceitar foto, eu não vou aceitar um monte de arquivos, é o primeiro envio que vai valer, a menos que haja alguma coisa muito grave, um erro muito grave, professor, não foi anexado, tá aqui, aí a gente considera. Mas o envio vai ter que ser de um arquivo único em PDF, de novo, hein, gente? Um arquivo único em PDF mandado para o e-mail profmauriciomancini@gmail.com, que vocês já viram várias vezes aparecer lá no vídeo da videoaula. Tá? Esta é a forma oficial da gente registrar o envio das tarefas, por aquele e-mail. Arquivo anexado PDF para aquele e-mail. Tá? Não quero receber RTF, não quero receber doc, não quero receber figurinha. Eu quero arquivos em PDF, que vocês trabalharam, entraram lá, organizaram, colocaram na ordem certinha para não ficar bagunçado, para facilitar para eu corrigir também. Tudo bem? Então, seguindo aqui, eu só pensei o nosso cronograma de avaliações para a gente poder entender mais ou menos como é que vai funcionar. Tá? Elas vão ser provas semelhantes às provas que o pessoal fazia realmente em sala de aula, com várias questões, vários itens, 2 horas para realizar, das 10 a meio-dia. A partir de meio-dia e 15, quem não enviar já vai estar sendo penalizado, já vai estar perdendo aí ponto, a cada 15 minutos vai perdendo meio ponto. E não tem chororô, porque o que é combinado não dói, é assim mesmo que a coisa tem que funcionar. Tá? E vocês vão ter essas questões. Dia 14 de abril é a primeira prova, dia 28 de abril é a segunda. São 2 semanas de intervalo, gente, porque tem um feriado aí no meio, né? Nós perdemos 2 quartas-feiras com essa história de carnaval e o dia de Tiradentes. E o dia 5 de maio é a prova optativa. Eu gostaria muito que vocês passassem direto ou que viessem fazer optativa para aumentar a nota. Mas é lógico, tem gente que vai fazer optativa no desespero, na tentativa de passar. Então, não acumulem matéria. Pela deliberação que rege o funcionamento desse período remoto especial aí, vocês têm direito de pedir uma única segunda chamada. Então, imagina se faltar prova. Eu vou ter que marcar a segunda chamada da primeira prova no dia 21 de abril, no feriado. Tá? Ou então, se faltar a segunda prova, vai escolher, ou vai fazer optativo ou vai fazer segunda chamada da segunda prova, porque fica complicado. Tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. E os critérios de aprovação são aqueles que a universidade estabelece. Não vou fugir deles. Uma prova mais a outra prova, média 5, beleza, passou. Essas provas aqui, tá?
E aí entendam bem, aqui que entra a história da avaliação continuada. As avaliações continuadas têm dupla finalidade. Elas servem para eu avaliar a participação assíncrona de vocês, a principal, é a mais importante, e elas vão lá guardando pontinhos, né, chorinhos de pontos, que eu vou somar com a prova 1, que eu vou somar com a prova 2, eles não aparecem porque o sistema do SIGA só me permite lançar as notas das provas mesmo, a menos que eu calcule por fora, e eu não vou fazer isso. Eu vou acrescentar esses pontinhos nas notas das provas quando for necessário. Se for necessário, quer dizer, ficou lá com média final 4.7 e fez todas as avaliações continuadas. Eu vou lá olhar se as avaliações continuadas estão certas. Se fez 50% das avaliações continuadas bem certinho, vai dar lá o chorinho dos 3 décimos na média para poder passar. 4.7, 4.8, 4.9 e até aí a gente vai lá na avaliação continuada ver se socorre. Isso depois da optativa. Não, abaixo de 4.7 vai fazer de novo mesmo, tá? Vai fazer a prova porque não conseguiu passar por aproveitamento. E aí a gente tem média final maior do que 5 gente, ó, não é ou. Frequência superior a 75%, tá aprovado. Média final menor do que 5 e frequência superior a 75%, após a segunda prova vai fazer optativa. Tem a chance de fazer optativa. Se isso aqui aconteceu depois da optativa, reprovado. E frequência abaixo de 75%, reprovado. Vocês viram lá naquele arquivo do plano de curso que a parte síncrona vale 50% da presença, a parte assíncrona vale 50% da presença. Tá? A cada momento que eu lanço a presença lá no SIGA, eu lanço 2 horas. Então, hoje eu lanço 1 hora. Quem me enviar a avaliação continuada até sexta-feira, eu consigo lançar a segunda hora, tá? Deixo para fazer isso sempre no final. Uma coisa que muita gente tem medo, e tem gente que está chegando aqui pelo começo, né? Ninguém é novo, todo mundo já está aqui pelo menos desde 2019, segundo. A gente tem o seguinte, a nota da prova optativa não prejudica. Prova optativa não atrapalha, gente. Se alguém está assustado com isso, se alguém ouviu o professor falar que vai diminuir a média se fizer optativa para aumentar a nota, é mentira. Tá lá na deliberação da universidade, a nota da prova optativa substitui a prova 1 ou a prova 2, caso ela seja maior. Então imagina alguém que ficou com média 4, né? Tirou 5 na primeira prova, 3 na segunda. Está com média 4, tem que fazer optativa. Aí vai fazer a optativa, tira 2. Vai continuar com média 4, porque a optativa não vai substituir o 3, não vai substituir o 5. Ou então alguém que conseguiu passar, tirou 6 e tirou 5. Tá com média 5,5. Mas 5,5 é pouco, eu estudei muito. Eu quero fazer optativa para aumentar a minha nota. Aí vai fazer optativa, tira 3. Não vai continuar com média 5,5. A optativa não vai diminuir a média de vocês. Ninguém corre o risco de passar, fazer para aumentar a nota e ficar reprovado por causa da optativa. Deu para entender? Tá todo mundo ciente que a optativa só ajuda? Alguém me diz oi? Tá sim? Sim, entendemos? sim, Isso. sim. É isso que eu espero. Oi. As avaliações continuadas. Não entendi. Por exemplo, O que você falou ficou muito picado. Fala. Quem está falando primeiro? Amanda. Amanda, fala. É porque o senhor passou já duas avaliações. Não, uma só. No vídeo que a gente assistiu. Uma só. É porque tem uma do É uma daquela aula. São 2 itens daquela aula. Ah, tá, entendi. Tá? Você vai ver o texto que eu liberei hoje. Já está lá no SIGA. Pode fazer digitado ou tem que ser a mão? Não, você pode fazer digitado. É muito melhor até de eu ler. Nossa. Né? Pode fazer digitado, sim. Então As provas é que tem que ser feitas à mão. As provas tem que ser com a sua própria caligrafia, caneta azul ou preta, tudo a caneta. Eu recebi agora da avaliação continuada da turma de segunda-feira, alguém resolveu fazer a lápis. Foi uma desgraça, não consigo enxergar. Né? Se caneta já é difícil de digitalizar para poder mandar o arquivo, imagina se fizer a lápis. Então, todas as avaliações têm que ser feitas à caneta, tá? A parte que vai ser enviada para mim. Como vocês vão ter que enviar tudo, o desenvolvimento, desde o comecinho, tem que ser tudo à caneta. Mas eu gosto de fazer a lápis para poder apagar. Coloque isso dentro do seu tempo de 2 horas. De você fazer a lápis e depois ter que passar a caneta por cima. E depois digitalizar, e depois organizar e mandar no PDF. Tudo bem? Fala. Quem está falando primeiro e o quê? É a Júlia. Oi, Júlia, diga. Então, é porque também tem um fórum, eu acho, no SIGA. Vou colocar o fórum ainda. O fórum eu não abri ainda. Sim, não, tudo bem. É só para saber, porque tem o fórum, então, e tem o que tem que entregar pelo e-mail também. Isso. O fórum vocês vão lá e vão escrever meia dúzia de linhas lá.
Tá? Que é mais tudo mais bem. para facilitar. Hoje, esse fórum de hoje é mais o conhecimento, né? Aquela coisa assim, quero conhecer vocês, quero saber por que vocês vieram para cá, né? E aí um textinho de um parágrafo só. Mas os textos de pesquisa na internet são para mandar por aquele e-mail. Eu já recebi alguns até, já recebi da Débora, já recebi de um outro menino também, né? Nem precisava ter se antecipado. Aliás, o do menino estava faltando uma parte, ele mandou só a primeira parte. Vitor. Isso, Vitor, eu isso. posso reenviar tudo junto? Isso, faz um arquivo só, com tudo junto, e me manda de volta, tá bom? Aí fica tranquilo, porque a gente vai colocar isso lá como uma atividade assíncrona já realizada. Mais alguma dúvida com relação a isso aqui, da avaliação e tudo mais? Então, olha só, gente, eu entendo que alguns de vocês estão sem câmera, estão com dificuldade de microfone, mas a avaliação da frequência vai ser feita sim. Esse período é diferente do período passado, em que o aluno que ficou reprovado foi excluído da turma, não teve nenhum dano, não teve nenhuma responsabilidade também, né? Agora eu tenho responsabilidade, a mesma que eu tinha antes, maior pelo número maior de alunos, mas vocês também têm responsabilidades. Vocês também vão ter prejuízo se não estudarem o suficiente. Então é importante a gente fazer esse acordo de estudar bastante, de aproveitar os momentos para conversar. As aulas, as partes síncronas, esse momento aqui, são os momentos mais para tirar dúvida, mas de dúvida em que a gente possa acrescentar conteúdo. Tá? Porque às vezes a pessoa não viu o vídeo, não leu o texto, ou não interpretou, não me mandou um e-mail dizendo assim, professor, não entendi a página tal do texto que você mandou. Para a gente poder tentar tirar essas dúvidas antes. E ó, não adianta, tá? Depois das 7 horas da noite eu não respondo e-mail não. Eu respondo e-mail até as 7 horas da noite. Tem que mandar depois disso, não vai ter resposta, só no dia seguinte. Mas eu sempre respondo. Quem me mandou alguma coisa viu que já está tudo respondidinho lá. Minha pasta de entrada do e-mail do professor Maurício está totalmente vazia. Estava, pelo menos, até a hora de eu mandar material para vocês, tá bom? Então, olha só. Essas são as informações importantes sobre a avaliação. As referências que nós temos, vocês viram lá no vídeo, eu destaquei inclusive o Himmelblau, que é um livro que vocês vão usar em 2 disciplinas. Tá? Lá eu fiz aquela brincadeira, se você vai comprar, você vai gastar dinheiro, compra esse, mas é uma brincadeira muito séria. Porque assim, é um investimento que vocês vão ter para a vida toda. É um livro que tem conteúdo para usar não só em fundamentos de engenharia de processo e introdução, como nas outras matérias. Tem umas tabelas, né? O livro que eu recebi, que é esse aqui, vem com programas, vem umas coisas bem legais que a gente pode usar para várias coisas da engenharia química, não só para essas 2 disciplinas. Então é um livro que eu gostaria que valeria a pena quem quisesse, quem pudesse, ninguém é obrigado, tá? Mas seria muito bom ter, em função até do futuro. O outro livro que eu elogio bastante também lá, do professor Felder, que é esse aqui de Princípios Elementares dos Processos Químicos. Vou até comprar para mim a edição mais nova, que a minha já é antiguinha, da época que ele veio aqui ao Brasil, em 93. Então a gente tem as edições novas, o Himmelblau está na 8ª edição, o Felder já está na 4ª edição em português. Entrou até um autor a mais aqui, ó, a Lisa Billard. E os outros 2 livros são de apoio, tá? Não se preocupem em comprar, não se preocupem em ter, quem puder ter, quem quiser. Marco Aurélio Cremasco é um colega nosso lá de Campinas, é um amigo muito querido. Tá? Mas o material, a fonte de informação está aqui. E aí vem aquela questão, professor, exercício e lista de exercício. Todo fim de capítulo desses livros tem lista de exercícios. No semestre passado, o Luiz foi um menino que trabalhou bastante. E ele conseguiu passar na primeira prova, né? Ele tirou 10 logo na primeira prova. Ele seguia os exercícios do Himmelblau. Então estava sempre tirando dúvida comigo. Às vezes tinha dificuldade para entender. Mas ele conseguiu tirar as dúvidas, ele conseguiu acompanhar. Então, não me venham cobrar exercícios além dos que eu já estou propondo para vocês. Porque pensa bem, sempre vai ter um exercício inicial para começar 1 ou 2 aulas. Sempre vai ter avaliação continuada. Já é exercício. Mais a lista de exercícios que eu liberei já para vocês. Que tem lá acho que uns 8 ou 10 exercícios para cobrir o período inteiro. Mais uns exercícios que vão surgindo aí como proposta ao longo da data. Já é bastante. Mas se quiser buscar exercícios nos livros, que não é o jeito mais correto de estudar, o jeito mais correto de estudar é entender o fundamento, é entender os conceitos para depois, né, poder chegar lá, fazer os exercícios, senão a gente não consegue. Mas o que a gente precisa aprender para ser engenheiro químico? Isso está lá na videoaula, mas eu trouxe para cá de novo. Tá? Por quê? Porque como eu dou aula de introdução à engenharia química, de métodos computacionais no 4º período e de métodos matemáticos no 5º período, eu sofro muito de ver que vocês não têm base da matemática do ensino fundamental, do ensino médio, e os cálculos estão muito pendentes, muito carentes. Então vão estudar matérias básicas, precisam fazer uma revisão boa de matemática. Para mim, professor Maurício,
A minha exigência maior com relação a vocês é matemática. Mais até do que química. É claro que precisa saber química, precisa saber balancear uma equação química. Mas, né, o que eu vou precisar muito de vocês é saber matemática, saber química. Física, biologia, vocês vão precisar para o curso como um todo. Engenharia química, hoje então com os bioprocessos, hoje então com a nova linha aí da produção, usando micro-organismos para produzir as coisas, muito do engenheiro químico vai estar baseado em bioprocessos. É uma área que está crescente na engenharia química, é uma área que vale a pena vocês considerarem. As disciplinas de fundamento, as matérias de fundamento, termodinâmica, fenômenos de transporte, operações unitárias. Estou me repetindo aqui em relação à videoaula, porque para fixar mesmo, tá? Isso precisa fazer parte do engenheiro. Não é estudar para passar, pelo amor de Deus, gente, olha só. Vocês não estão estudando para apresentar um boletim com nota azul para o pai e a mãe dar aumento de mesada. Vocês estão estudando para ser profissionais da engenharia química, para ter um cargo numa empresa, para ter uma função num centro de pesquisa. Então, é preciso conhecer, sim, as disciplinas de fundamentos da engenharia química, como também as matérias específicas sobre processos. Como é que um processo é desenhado, como é que um processo é modelado, como é que um processo é simulado. O controle, a análise do processo é muito importante. Como que eu, de um processo que está funcionando, melhoro as condições de operação para obter um melhor rendimento, para obter um resultado melhor, um processo otimizado. E, lógico, pensando aí depois de uns 20, 30 anos de carreira, vocês vão acabar em cargo de chefia, porque engenheiro químico é fatal nisso, né? Quando não vai preso na Lava Jato, que nem o pessoal da Petrobras, vai ficar em cargo de chefia até se aposentar. Então, vão ter que ter noções de economia, vão ter que ter noções de administração, vão ter que ter noções de gestão empresarial, vão ter que ter noção de gestão de pessoas, administrar conflitos entre pessoas, gente. Vale a pena umas leituras de algumas coisas mais leves, sobre psicologia de relações humanas. Nós todos somos criaturas ainda muito falíveis nessa parte. A gente se relaciona muito mal. A gente ainda se relaciona de forma muito egoísta. E eu estou fazendo meia-culpa, porque de vez em quando a gente também se surpreende assim, nossa, mas eu não devia ter falado áspero desse jeito, eu não devia ter sido rude dessa forma. Porque essa forma não é a melhor forma de agir. Embora, como pais e mães, muito frequentemente, o professor tem que agir como pai e mãe, a gente tem que ser firme. Tem que chamar atenção em relação assim, poxa, você não estudou o suficiente. Poxa, você não olhou isso aqui que estava lá no material que foi distribuído. Agora vem tirar a dúvida? Você está gastando o meu tempo. Vocês podem usar o tempo de vocês da forma que quiserem. Podem até desperdiçar o tempo de vocês. Só não tem o direito de desperdiçar o meu. Então é importante estar atento a esse aprendizado todo. Gestão ambiental também é importante. Hoje nenhuma planta sai do papel se não tiver bem embasada ambientalmente, se não tiver coerente ambientalmente. E é lógico que a gente precisa estar com isso muito na cabeça. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso aqui lá no vídeo? Entenderam essa estrutura de estudos lá no vídeo? Elas não são disciplinas soltas. Alguém diz oi pra mim aí que tá ok, que entendeu? Gente, caí de novo? Caiu? O que que houve? Tudo certo. Tá tudo certo? Isso, beleza. Todo mundo entendeu isso aqui lá no vídeo, né? Isso aqui tá melhor explicado lá no vídeo do que aqui. Aqui eu só tô reforçando, porque assim, vocês não estão querendo um boletim com nota azul para pedir aumento de mesada. Tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão usar, mas aquele cálculo chato, mas aquela álgebra... Tudo é parte da formação do engenheiro químico. É claro que algumas ferramentas a gente vai usar mais, outras a gente vai usar menos. Eu me direcionei para a área acadêmica, então eu tenho muito pouco traquejo nessa parte de gestão empresarial. Mas a gente viu. Na verdade, eu tive aula de fundamentos de administração com um professor que era engenheiro químico. Foi maravilhoso. Eu aprendi a fazer análise de balanço, aprendi a ler essas coisas todas lá. Claro que isso tem 40 anos, né? 30 anos. Mas a gente precisa ter, saber que tem e principalmente, olha só, mais importante do que saber que existe, é saber que vocês podem procurar as atualizações. Conhecimento, gente, está sempre em progresso. Conhecimento está sempre em avanço. Então não se iludam de que vocês aprenderam aqui para 40 anos. Tem que continuar estudando a vida toda. Eu estudo engenharia química há 40 anos. E ainda tem coisa que eu estou aprendendo. Tá? E a gente vê engenharia química em toda parte, né? Na petroquímica, a gente vê engenharia química na indústria de polímeros, a gente vê engenharia química na parte de materiais, a gente vê engenharia química no campo. Então, vocês vão ter muitos campos de atuação. Foi por isso que eu passei a primeira parte daquela atividade assíncrona, né? Que o pessoal achou que era uma. Tá aqui, ó, tarefa assíncrona, tá? Eu nem chamei de avaliação continuada, porque ela é uma parte da avaliação continuada. Porque na hora que vocês pesquisarem isso,
E aí eu descobri essa semana que não é indústria e comércio mais, né? Agora está no Ministério da Economia. É uma loucura, mas deve ter lá as informações do Ministério da Economia sobre o Parque Industrial Químico do Brasil e quais são os polos petroquímicos que estão funcionando. Infelizmente o Itaboraí foi comido aí pela corrupção. A gente queria ter um polo petroquímico aqui no Rio de Janeiro, ia ser bom demais para ter emprego para vocês, mas é melhor a gente pensar melhor quando vai votar e como vai votar e vigiar em quem a gente votou nas próximas eleições. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento com relação a isso? Eu vou dar uma voltadinha aqui para a sala de aula para a gente poder conversar. Vocês têm alguma colocação, têm alguma pergunta para fazer em relação à videoaula, em relação ao que a gente já falou até agora? Né? Eu falei durante quase 30 minutos seguidos, pedindo socorro para alguém dizer que oi, estou vendo, estou prestando atenção, estou aqui. Então essa é a hora de vocês dizer, olha, estou aqui, professor, né, não entendi isso, ou quero uma explicação melhor sobre aquilo, alguma coisa sobre o andamento da disciplina? Hein, gente? Alguém saiu da reunião justo agora? Professor. Oi, quem que tá falando primeiro? Igor. É o Igor. No seu canal do YouTube tem uns vídeos do período passado já também, né? São os mesmos que nós vamos usar, a menos que eu coloque novos. O que vai acontecer é o seguinte, na segunda-feira eu mando o link de quais vídeos têm que ser vistos até quarta. Tudo bem. Eu sugiro que vocês não saiam se antecipando, se atropelando, tá bom? Pode ser? Vamos deixar combinadinho assim? Pode assistir o curso todo. Aliás, deixa eu aproveitar, use o tempo também para fazer aquele curso de Enso. Tem um tutorial e 3 aulas. É muito legal de vocês acompanharem e saberem usar um simulador desde agora. Vocês vão ficar surpresos, vão ficar abismados quando nós vamos resolver fácil o problemão grandão dessa parte de balanço em regime permanente usando o Enso. Um negócio que deu um trabalhão, que ocupou 3 aulas, 3 vídeos, no Enso a gente resolve em 5 segundos. Tá? Então eu sugiro que também aproveitem para ver os vídeos da playlist de Enso, que passem a pensar em usar um simulador, isso é importante. É um diferencial na formação de vocês, ser engenheiro químico, usar os recursos que a engenharia química coloca e começar a lidar com essa parte de computador. Eu sei que tem limitações, eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem gente que pode estar só com um celular bem complicadinho para assistir as aulas, mas vai precisar de um computador para fazer as tarefas. Tá? Vai precisar de alguma estrutura, né, de um parente, de um notebook da família, para poder naquele momento ali fazer alguma coisa que seja importante. Diga, Júlia. Então, é sobre isso mesmo que eu queria falar, porque assim, eu não tenho essa estrutura, não tenho com quem arranjar. Não tenho uma família, assim, que tem um computador para poder me emprestar. E fica muito difícil, até mesmo na pandemia, eu pedir emprestado para algum amigo para poder eu conseguir fazer as tarefas de computador. Não tem outra maneira de fazer as tarefas só pelo computador? Júlia. Não tem. Algumas coisas você vai ter que olhar. Por exemplo, você fez o período passado. Aquilo que você fez foi suficiente. Se você seguir no esquema do período passado e acertar as coisas, você vai passar esse período. Sim, tá? Eu fiz o período passado. Eu não vou te obrigar a entrar aqui online comigo numa planilha do Excel. Não vou. Embora eu vá mostrar a planilha do Excel para vocês. Agora, continuo a falar, é necessário. Tá? Não, mas eu entendi o que o senhor quis dizer. A minha não é nenhuma pergunta, é mais expor mesmo um lado, de repente até dessas outras pessoas, porque eu sei que deve ter mais gente. Sei. Agora olha só, talvez você esteja com pouca informação. Mas a universidade tem uma linha de ajuda estudantil que, inclusive, está provendo chip, está provendo recursos de informática, empréstimo de equipamentos. Vale a pena você consultar a Prograde sobre isso. Sim, mas eu acho que essa linha de edital, eu li o edital, eu acho que eles não estavam emprestando notebook, eu acho que eles só estavam ou pagando a internet ou dando chip, né, com a internet. Acho que era mais Vê o que for possível. Eu tô te comentando assim, eu sei, tento entender as limitações de todo mundo, gente. Tá? Não, sim, eu Mas assim, para fazer o meu trabalho, eu preciso de um determinado mínimo de recursos. É complicado. Não, eu entendo. Eu espero que esse ano ainda a gente volte à vida presencial. Então, assim, se alguém está se sentindo muito limitado mesmo, perdoa a universidade. A gente está tentando fazer o máximo que pode. Mas se não vai conseguir acompanhar dessa forma, faz uma pausa e volta no presencial. Porque corre o risco de somar reprovações. Esse período vai somar reprovação mesmo. Vai aparecer lá baixando o IA, o CR. Nossa, entrou a idade velha aqui, né? Da década de 90. Não é mais IA há muito tempo, é CR já há bastante tempo. Mas, né, então assim, eu entendo, Júlia, eu entendo as outras pessoas que têm limitações. Vocês veem que eu não estou obrigando ninguém a abrir câmera aqui, né?
Embora eu esteja arrumadinho, prontinho para aparecer, vocês vão ver lá na videoaula editada, mas eu não estou obrigando ninguém a abrir câmera. Porque assim, isso é o menos importante, o mais importante é a participação. A minha turma de introdução no período passado foi do sonho. Apesar do sufoco que a gente passou, vários eventos podem acontecer. Imagina, lá nas 3 últimas semanas a pessoa pega a Covid, ela vai ficar 2 semanas fora. Como que a gente vai resolver esse negócio de segunda chamada se as normas, se a deliberação diz que você só tem direito a uma segunda chamada? Então, eu também tenho minhas limitações, eu também tenho as minhas mãos atadas em alguns momentos. E lamento que algumas pessoas não consigam. A gente fazer o melhor nem sempre é o suficiente. Então eu sugiro a vocês assim, façam o melhor de vocês. Costuma ser o suficiente. A Júlia, que acompanhou o período passado, sabe. Foi interessante que assim, a aprovação da turma do período passado foi maior do que a última turma presencial. É interessante isso. Passaram 50% dos alunos. E a turma presencial anterior não chegou a isso, porque o pessoal realmente achou que era só ir à aula, não precisava estudar antes. E aí, com a sala de aula invertida, o pessoal chegava realmente tendo visto os vídeos, tendo lido o material. Foi mais fácil para nós trabalharmos no período passado, por incrível que pareça, de forma remota, do que, pelo menos o resultado, né? Não foi mais fácil. Não foi mais fácil. Confesso para vocês que foi muito difícil. Que o meu esquema de trabalho é acordar às 15 para as 6 da manhã e parar às 10 horas da noite, com os intervalos necessários aí para alimentação. Mas é nesse sentido, nesse ritmo que eu estou desde que a gente começou nessa balada aí. Tive as minhas férias agora em janeiro. Mas é importante a gente estar atento, Júlia, e os demais. Se vocês têm limitações, se elas são intransponíveis, pensem em deixar para fazer no período síncrono, no período presencial. Porque algumas vezes pode ser assim, poxa vida, mas eu fui prejudicado porque não tinha os recursos. Mas a gente também não tem o que fazer. Né? Os recursos que a gente tem para trabalhar são esses. Tá? Mas entendam. Só queria falar uma outra coisa. Diga, Júlia. Que era que no período passado, eu lembro que teve algumas provas que o senhor deu como se fosse uma tabela, um quadro, né, pra gente... Isso não vai acontecer esse período. Não, sim, é porque no período passado, é só um desabafo também, né, no caso, é só pra poder expor essa parte, porque você também pode levar isso pra esse período. Que é o seguinte, eu não tinha impressora, então eu fiz todas as tabelas, né, no caso, tudo à mão. Sendo que eu tive o mesmo prazo de entrega das outras pessoas. E eu achei que se, sei lá, nem que fosse 5 minutos a mais para poder entregar, já daria, de repente, um tempo, sabe? De pelo menos fazer a tabela. Que foi isso mesmo que eu levei para poder fazer, tipo, em 5 minutos, sabe? Que eu levei para poder fazer a tabela. No caso, essas pessoas que não teriam impressora, porque eu acho que tinha mais gente até também no período passado que não tinha. Mas era só isso mesmo, é só, tipo, uma ideia. De repente poderia, não sei se você vai fazer desse mesmo jeito esse período, não vou fazer desse mesmo jeito. Vocês vão receber a prova e vão ter que fazer a prova inteira, todo mundo com o mesmo tempo. E aí não tem que preencher tabela, vai ter que escrever nas folhas, inclusive fazer as tabelas nas folhas. Todo mundo vai estar com as mesmas condições, Júlia, tá? Não tem essa diferença de tempo aí. E não vamos imaginar que fazer uma tabela tenha sido responsável por qualquer resultado negativo, né? As tabelas podem ter sido feitas mais cedo ou mais tarde, mas se os números que estivessem errado, não ia adiantar nada. Tá? Então é só essa colocação. Eu concordo. É mais mesmo essa distribuição que você falou, que nem todo mundo tem a mesma. Não tem problema, a gente vai nivelar exatamente por quem não tem. Então tá ali, todo mundo vai ter que fazer à mão. Tá? As avaliações, as provas, as avaliações objetivas vão ser todas feitas à mão, ninguém vai ter tabelinha impressa para poder preencher. Tá? Vai ter que mostrar o passo a passo, vai ter que mostrar cada equação que usou para chegar em cada número, porque número que não tem uma equação que gerou esse número também não vale, para mim é cola, como aconteceu no período passado, que a criatura apresentou uma tabela com os números certos, e nenhuma equação que justificasse aqueles números. Tá? Isso é cola, gente. Vai querer enganar quem? Que vem inspiração divina para o número aparecer na tabela sem as equações? Ora, por favor, né? Se tinha que colocar as equações para depois colocar os números. Então é esse tipo de coisa que está encerrado, Júlia. Vai ser fazer a prova na mão como se você estivesse na sala de aula. Como se você estivesse sentado na carteira e tivesse que preencher lá nas suas folhas de papel, que agora não sou eu que vou dar, né? Vocês é que vão ter que comprar aí as resmazinhas de papel A4. Papel A4 todo mundo consegue. Tá? Folha de papel A4 branquinha, assinada em cima, com o nome escrito legível em cima, com o número de matrícula escrito em cima. E aí vão escrevendo ali e vão desenvolvendo. Depois vocês vão digitalizar, gerar um único arquivo em PDF e enviar para mim. Assim, tá bom? E por favor, um único arquivo. Se mandar mais alguns, eu vou considerar um e desconsiderar os outros.
E aí vai ser prejudicado? Não, vai se prejudicar, porque está colocado desde o primeiro dia, com essa montoeira de alunos, não tem como eu ficar resolvendo a bagunça dos outros. Então vocês vão fazer organizados de uma forma, né, de começo, que é para a gente poder ter qualidade de trabalho aqui também. Tudo bem? Mais alguma colocação em relação a isso? Júlia, ficou claro que a gente está nivelado agora? Que não tem mais essa questão do diferencial de ter ou não ter? Embora a minha recomendação continue, por mais que seja compreensível, por mais que se queira ajudar, nós da universidade e nós professores também temos as nossas limitações. Na segunda-feira, a minha internet resolveu cair por 15 minutos, justo durante a parte síncrona. Foi um horror. Tá? E aí depois eu descobri que estavam fazendo manutenção na rede aqui dentro do condomínio. Não foi nenhuma causa geral. Então a gente tem limitações também. E aí cada um vai lidar com as suas limitações e entender que o resultado final vai ser dependente do esforço que a gente fizer para vencer as limitações. Tá? O resultado final depende menos de quanto você partiu e muito mais do quanto você se esforçou para ir além. Porque eu posso partir de uma condição de internet super rápida, de computador super novo e não estudar, e não aprender os conceitos. E aí eu não vou acertar uma conta, então não vai adiantar nada ter internet super rápida, ter computador moderno, se eu não fizer a parte que é mais importante, que é a assimilação do conteúdo, que é a utilização do conteúdo. Tudo bem? Mais alguma observação, pessoal? Professor. Quem que está falando? É o Igor. Igor, diga. Eu queria fazer uma pergunta um pouco aquém da disciplina. O senhor, como docente, já deve ter participado de alguma reunião. Existe alguma conversa sobre a volta das aulas presenciais? Alguma pretensão, algum tempo? Não, meu filho, nenhuma. Pode acontecer? Nenhuma. Inclusive, as nossas aulas práticas, as aulas de laboratório do DEC, estão sendo reorganizadas, né, na tentativa de fazer remoto para atender os formandos e mesmo assim com a insegurança jurídica de se isso é possível ou não. A universidade tem aquele plano, né, nós estamos tudo no vermelho ainda naquele plano lá, e assim, nenhuma previsão de retorno presencial. Embora, com a expectativa de vacinação, esse deve ser o período totalmente remoto. O próximo eu já imagino que alguma coisa deva ser híbrida, aquele que vai de maio até... Maio até quando, gente? Não, é finalzinho de maio até agosto, né? Esse deve ser híbrido, parte presencial, parte remota. E o terceiro período eu acho que já deve ser presencial de tudo. Eu tenho esperança. Eu estou sentindo muita falta... Não estou sentindo falta do calor das salas do IT, né, gente? Sem ar-condicionado lá seria complicado. Mas eu estou sentindo falta do olho no olho. Eu estou sentindo falta daquele ambiente de sala de aula. Tá? É complicado demais dar aula sentada. Vocês repararam, e o pessoal que acompanhou o período passado vai ver. Principalmente quem está fazendo métodos computacionais nesse período. Eu não vou mais gravar vídeo sentado. Aquilo é horrível. Né? É complicado para um professor que a gente tem o dinamismo de se mover em sala de aula. Está nessa condição também, Igor? Então assim, a minha esperança, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Nada é dito em relação a isso quando a gente participa das reuniões. É sempre assim, a gente não sabe, a gente só sabe se vai voltar quando tiver segurança. É essa a informação que eu tenho, a mesma que deve ser passada para vocês. Tá? Mas é entender assim, a minha esperança é que esse primeiro de 2021, que é 20 primeiro, né, seja totalmente remoto, o outro já tem uma cara mais híbrida, e o terceiro desse ano seja presencial. Mas é só uma esperança. Eu estava pensando da mesma forma também. Pode dar muito ruim se essas variantes novas começarem a ser resistentes à vacina. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Não quero nem pensar nisso, não vou dormir. Mas assim, já pensaram nessa possibilidade, né? Que as variantes novas não só sejam mais contagiosas, como também sejam resistentes às vacinas que chegaram. E aí tudo volta um ano para trás. Todo mundo preso dentro de casa de novo. Vocês terem uma ideia, eu estou levando 6 meses para encher o tanque de combustível. Porque eu só saio em seropédica, só vou fazer compra no supermercado, não gasto gasolina. Então a gente realmente está passando um período complicado, o mundo está passando por um período complicado. E aí não dá para a gente transferir responsabilidade, né? Cada um tem que assumir a sua e tentar fazer o melhor possível. Às vezes o melhor possível ainda não é suficiente, o que significa que no próximo período vai ter que tentar fazer um pouco mais do que o melhor possível. Tudo bem? Mais alguma coisa, gente? Nós já estamos com 50 minutos de aula, olha só que coisa boa. É bom, a turma de introdução é sempre muito participativa, né? Eu vou fazer chamada. Se alguém... Abram os microfones, isso eu preciso. Tá? A menos que não tenha microfone, fala presente ali no chat. Mas se puder abrir a câmera na hora que eu chamar o nome na chamada, por favor. Tá bem que eu tenho aquelas fotos de vocês que aparecem lá no Siga, mas aquilo ali tá photoshopado, tá enganado, né?
Eu quero ver agora, descabelado, começando a assistir a aula sentado, que nem a gente estava imaginando aqui. Alessandro Aragão, tá por aí? Alessandro, não, faltou. Alessandro Silva, tá por aí? Não, faltou. Alan Garcia. Alan. Eu tô presente, sim. Isso. Tô presente, sim. Alan, beleza. Já coloquei aqui um tracinho. O outro tracinho é da avaliação continuada. Amanda. Amanda já até falou comigo. Cadê? Aqui. Oi, Amanda. Bom te ver. Tá mais bonita que na foto. Bruno Lopes. Obrigada. Bruno Lopes, tá aqui. Bruno Lopes. Fala presente, Bruno. Tá perdida a conexão dele, olha só. Saiu da sala, perdeu a conexão. Justo na hora da chamada. Ai, meu Deus, esse negócio de frequência remota é complicado. Bruno Mendonça, tá por aí? Bruno Mendonça, faltou. Débora já conversou comigo muito. Tá aqui. Fala aí, Débora, presente. Bruno Lopes. Ah, tá aqui. Bruno Lopes, eu já coloquei presença aqui. O Mendonça é que faltou. Débora, cadê seu presente? Fala aí. Você tá em rede, tá em linha. Cadê, meu povo? Fala, Débora. Ela conversou comigo, estava presente. Diogo Augusto. Tá aí presente? Cadê você, Diogo? Fala para eu poder ver pelo menos o seu negócio do microfone mexendo. Eu tô aqui. Ah, tá aqui, achei. Espina. Isso, presente. Eliselma. Presente. Isso. Fabiano Rezende. Fabiano, dou-lhe uma. Fabiano, dou-lhe duas. Tá, faltou. Gabriel Nonato. Gabriel Nonato tá aqui. Tá aí? Tá. Tá bom. É que seu microfone tá dando eco, meu filho. Pode fechar. Gabriela Lima. Gabriela Lima. Dou-lhe uma. Gabriela Lima, dou-lhe duas. Faltou. Gabriele tá aí porque já falou comigo. Fala presente, Gabi. Eu, presente. Isso, valeu. Igor também já conversou comigo. Não precisa nem falar de novo, Igor. A gente já conversou bastante. Eu sei que você tá presente. Isabelle. Isabelle tá presente. Fala presente, Isabelle. Que você não falou nada durante a aula toda. Pelo menos presente tem que falar. Vai, Isabelle. Isabelle. Assim ganha falta. Nem fala presente no... Ah, tá bom. Júlia. Júlia não precisa falar de novo, Júlia. A gente já conversou bastante. Júlio. Ok. Júlio. Cadê o Júlio? Júlio sumiu. Já tem gente saindo da reunião. Júlia tá aqui. O Júlio apareceu e sumiu. Júlio. Ele apareceu. Leonardo Gomes. Leonardo. Faltou. Nossa, é difícil. A tabela é pequenininha. Isso. Lohane. Lohane tá aqui. Presente. Isso, presente. Nathalie, que a gente já conversou também. A Nathalie estava sem microfone. Presente, professor. Ah, conseguiu. Ela tá elas são dois. Beleza, Nathalie. Peguei o Isso. telefone. Professor, Oi, quem tá falando? a sala caiu de conexão? Não. Nós continuamos direto. Você que tinha caído, mas eu já te dei presença aqui. Que você tinha falado comigo na chegada. Pode deixar, já te dei presença. Roger. O áudio tinha subido. Roger. Tô aqui, professor. Tô aqui. Isso, presente. Juan, com R. Juan, dou-lhe uma. Juan, dou-lhe duas. Faltou. Tamires eu já vi aqui. Diz presente aí, Tamires. Isso. Presente. Vitor Hugo. Vitor também já conversou comigo. Vitor. Presente. E o Iago. Iago fala. Professor. Isso, pronto. Ó. Faltaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoje. Tá? Mais alguma observação, pessoal? O resto vocês têm na videoaula. E na semana que vem a gente já começa a trabalhar a parte de análise dimensional, de conversão de unidades. Semana que vem provavelmente vocês vão ter 3 vídeos para assistir, tá bom? Que a gente tem uma aula a menos em relação ao que eu tive no período passado. Podemos encerrar aqui? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma coisa a mais? Deixa só eu interromper aqui o compartilhamento para aparecer também aqui no final, né? Pronto. Estamos aí. Tá joia? Posso encerrar? Tá sim, professor. Beleza, então tchau para vocês. Façam uma avaliação continuada, tem até sexta-feira para me mandar e eu espero que a gente consiga ter uma jornada bem legal. A introdução é uma matéria muito bonita, mas precisa realmente que vocês estudem muito, tá bom? Tchau, tchau. Tô encerrando aqui, tá? Até mais, professor. Tchau. Professor.